Imagina a seguinte cena. Um homem caminha pelas ruas de Atenas, parando desconhecidos, políticos, poetas e artesãos, não para ensinar, mas para perguntar. Suas perguntas são simples, quase inocentes à primeira vista, mas profundamente poderosas. Tão poderosas que, com o tempo, começaram a incomodar, expor contradições e abalar certezas. Esse homem era Sócrates. E talvez isso diga mais sobre o poder de uma pergunta do que qualquer resposta jamais poderia dizer. Porque, no fim, não foram ideias complexas que o levaram à morte. Foram perguntas simples, feitas da maneira certa, para as pessoas certas. Segundo o relato de Platão na Apologia, o oráculo de Delfos declarou que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. No entanto, ao invés de aceitar essa afirmação, ele a colocou à prova. Para isso, passou a questionar aqueles considerados sábios em sua época. O resultado foi perturbador. Embora muitos demonstrassem segurança em suas respostas, poucos conseguiam sustentar suas próprias ideias quando examinadas com mais profundidade. Foi a partir dessa experiência que Sócrates chegou a uma conclusão que atravessou séculos. Ele não era mais sábio por saber mais, mas por reconhecer os limites do próprio conhecimento. No entanto, existe um ponto ainda mais profundo nesse cenário que muitas vezes passa despercebido. Ao questionar as pessoas, Sócrates não estava apenas testando o conhecimento individual de cada um, mas revelando algo estrutural. Grande parte do que pensamos não nasce de nós, mas do meio em que estamos inseridos. Ideias sobre certo e errado, sucesso, amor, propósito e até mesmo identidade não surgem de um processo isolado de reflexão, mas são moldadas por fatores sociais, culturais e muitas vezes religiosos que se acumulam ao longo do tempo até parecerem naturais. Diante disso, surge uma questão inevitável. Se eu te perguntasse agora por que você acredita no que acredita, você saberia responder com clareza ou hesitaria? Essa pergunta pode parecer simples, mas quando levada a sério, ela revela algo incômodo. Em grande parte das vezes, nossas crenças não são fruto de reflexão profunda, mas de assimilação. Ao longo da vida, absorvemos ideias da família, da cultura, da educação e do ambiente social, incorporando-as como se fossem nossas, ainda que raramente interrompamos esse processo para examiná-las com rigor. Para tornar isso mais concreto, pense em aspectos cotidianos da sua vida. Se alguém te perguntasse por que você treina da forma que treina, sua primeira resposta talvez venha pronta: saúde, estética, disciplina. No entanto, se essa pergunta for aprofundada, por que saúde importa? Por que estética importa? O que exatamente você busca ao se tornar mais forte? É possível que, aos poucos, a resposta comece a mudar de direção. Em algum momento, ela pode deixar de ser técnica e começar a tocar algo mais íntimo, como o medo de não ser suficiente, o receio de rejeição ou até a necessidade de validação. E é exatamente nesse ponto que o processo se torna desconfortável. Porque se você continuar perguntando, chega um momento em que a resposta para de parecer lógica e começa a parecer pessoal. E quando isso acontece, não é mais sobre estar certo, é sobre se proteger. Porque à medida que continuamos perguntando por quê, não estamos mais lidando apenas com ideias superficiais, mas com estruturas psicológicas profundas. O que antes parecia uma escolha racional pode revelar raízes emocionais que nunca foram explicitamente reconhecidas. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas evitam esse tipo de investigação, pois ela não apenas questiona o que fazemos, mas expõe por que fazemos. Do ponto de vista neurocientífico, esse desconforto faz sentido. O cérebro humano tende a economizar energia, utilizando atalhos cognitivos para lidar com a complexidade do mundo. Como descrito por Daniel Kahneman, grande parte do nosso pensamento opera de forma automática, rápida e intuitiva, o que, embora eficiente, nos torna vulneráveis a aceitar ideias sem analisá-las profundamente. Quando esse fluxo automático é interrompido por questionamentos mais rigorosos, o córtex pré-frontal é ativado, exigindo maior esforço cognitivo
e gerando uma sensação de tensão. Além disso, quando essas perguntas começam a tocar dimensões mais pessoais, o conflito não é apenas cognitivo, mas também emocional. Isso porque nossas crenças estão diretamente ligadas à forma como nos percebemos no mundo. Questioná-las implica, em certo nível, questionar a própria identidade. É nesse contexto que o fenômeno da dissonância cognitiva, descrito por Leon Festinger, se torna evidente. Ao nos depararmos com possíveis inconsistências, tendemos a resistir, não por falta de lógica, mas por necessidade de preservação interna. Essa dinâmica levanta uma questão ainda mais ampla. Até que ponto aquilo que consideramos verdade é de fato nosso? Friedrich Nietzsche foi ainda mais longe. Ele não apenas questionou as respostas, ele questionou o próprio valor das respostas. E sugeriu algo desconfortável. Talvez aquilo que você chama de verdade não seja verdade. Seja apenas o que foi repetido o suficiente para parecer indiscutível. Essa perspectiva se conecta diretamente com uma questão clássica da filosofia. Existe, afinal, uma verdade absoluta? Filósofos como Platão defendiam a existência de verdades universais e imutáveis, acessíveis pela razão, enquanto correntes mais relativistas, representadas por pensadores como Protágoras, afirmavam que a verdade depende da perspectiva humana. Ainda antes deles, os pré-socráticos buscavam a arché, o princípio fundamental da realidade. Para Tales de Mileto, esse princípio era a água. Para Heráclito, era a mudança constante. Para Parmênides, era a imutabilidade do ser. Embora essas respostas sejam distintas, todas apontam para uma mesma inquietação: a tentativa de encontrar algo sólido em meio à instabilidade das percepções humanas. No entanto, quando essa discussão é trazida para o nível individual, ela deixa de ser apenas teórica e passa a ser existencial, pois revela o quanto nossas próprias certezas podem estar apoiadas em bases frágeis. Esse descompasso se torna evidente quando observamos as consequências práticas de crenças não examinadas. Muitas pessoas passam anos sustentando ideias que nunca foram questionadas. E quando essas ideias entram em conflito com a realidade, o impacto pode ser profundo. Não se trata apenas de corrigir um erro pontual, mas de reconfigurar toda uma estrutura de pensamento. A literatura expressa esse fenômeno de maneira intensa. Em Crime e Castigo, o protagonista constrói uma justificativa racional para seus atos, acreditando que sua lógica é suficiente para sustentá-los. No entanto, à medida que a narrativa se desenvolve, essa construção entra em colapso, revelando que a coerência que ele acreditava possuir era, na verdade, insustentável. O conflito resultante não é externo, mas interno, evidenciando o peso de sustentar uma crença que não resiste ao próprio exame. Diante de tudo isso, torna-se necessário retomar a questão inicial sob uma nova perspectiva. Se suas crenças fossem submetidas a um processo contínuo de questionamento, quantas delas permaneceriam intactas? Em que momento suas respostas deixariam de ser fundamentadas e passariam a se apoiar em justificativas vagas, emocionais ou herdadas? Essa reflexão conduz a uma distinção essencial. A ignorância não é o principal problema, pois reconhecer que não se sabe é o primeiro passo para aprender. O verdadeiro obstáculo está na ilusão de conhecimento, isto é, na convicção de que se compreende algo que nunca foi analisado com profundidade. No entanto, o método socrático não se limita a expor esse problema. Ele oferece um caminho prático para enfrentá-lo. Ao invés de aceitar uma ideia de forma imediata, torna-se possível submetê-la a um processo de investigação baseado em perguntas encadeadas. Inicialmente, busca-se definir com precisão o que está sendo afirmado. Em seguida, examinam-se as razões que sustentam essa afirmação. Posteriormente, testam-se essas razões contra possíveis contra-exemplos. E, por fim, avalia-se se a ideia permanece consistente diante desse processo. Esse movimento, quando aplicado com honestidade, tem um efeito inevitável. Ele desestabiliza aquilo que não possui fundamento sólido.
E é exatamente por isso que ele pode ser desconfortável, pois não apenas corrige erros, mas expõe fragilidades que estavam ocultas. E talvez aqui esteja o ponto mais interessante de toda essa discussão. Esse método, embora tenha surgido na Grécia Antiga, não ficou preso à filosofia. Ele atravessou séculos e hoje é utilizado, de forma estruturada, em áreas como a psicologia e a psiquiatria. Abordagens contemporâneas, como a terapia cognitivo-comportamental, utilizam perguntas guiadas, muitas vezes chamadas de questionamento socrático, para ajudar indivíduos a identificar distorções de pensamento, desafiar crenças disfuncionais e reconstruir interpretações mais consistentes da realidade. Ou seja, aquilo que começou como um exercício filosófico nas ruas de Atenas se transformou ao longo do tempo em uma ferramenta clínica capaz de aliviar sofrimento psíquico e promover mudanças reais na forma como uma pessoa percebe a si mesma e o mundo. O método socrático não é apenas uma ferramenta para questionar os outros, mas um instrumento para investigar a si mesmo com rigor. Ao aprender a formular perguntas que exploram as bases de uma crença, torna-se possível identificar não apenas o que é inconsistente, mas também o que de fato se sustenta. Dessa forma, a questão final deixa de ser simplesmente se você está certo ou errado. Ela se transforma em algo mais exigente. Você está disposto a levar suas próprias ideias até o limite, mesmo que isso revele medos, inseguranças ou contradições que você preferiria evitar? Porque, no fim, o problema nunca foi não saber. O problema sempre foi achar que sabia, sem nunca ter olhado de verdade. E quando você começa a olhar, de verdade, não é o mundo que muda primeiro, é você.